Pessoal, já voltei aqui e agora sim nós vamos dar seguimento aqui à montagem final aqui da nossa peça, tá? Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz, como eu gosto de fazer. Lembra que lá no começo eu falei que a gente ia precisar de uma agulha de mão? Então agora nós vamos costurar. Então o que a gente faz agora? Eu vou pegar essas pontinhas de fio que eu deixei sobrando, vou passar aqui, ó, na agulha. E agora nós vamos posicionar na base que a gente deu início aqui do nosso trabalho. Ó, aqui tá onde a gente finalizou, onde eu fiz o acabamento aqui nesse trabalho aqui, nessa parte de baixo. Então eu gosto sempre de esconder dessa forma. Aonde ficou a emenda, agora aqui a gente vai posicionar a nossa florzinha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a posição que ela tá, do mesmo jeito que a gente fez aquele lá, nós vamos fazer esse aqui. Então, ó, meu fio tá aqui, eu não fiz nada ainda, eu só posicionei aqui onde eu quero que ela fique. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha agulha aqui, vou passar ela lá dentro da casinha da parte de baixo da base que a gente fez, lembrando sempre de não deixar o fio dobrar, tá? E ó, vou prender ali. Então aqui, ó, eu só prendi do lado avesso, passando por dentro desse pontinho. O que eu vou fazer agora? Com o fio eu vou passar ele lá para baixo, saindo lá dentro da pétala da florzinha, tá? Ó, vou dar a voltinha aqui, lembrando sempre de deixar o fio sempre ajeitadinho, para não ficar aquele monte de fio passado de um lado para o outro, tá? Para o acabamento ficar bem bonitinho. Então, ó, aqui eu vou passar por dentro da basezinha e vou passar lá dentro da casinha de novo, ó, no pontinho lá embaixo, onde a gente fez a parte de baixo da base. Então, se tiver um pouquinho difícil para poder puxar a agulha, ó, usa a ajuda do alicatezinho, sempre com cuidado, tá? Nunca com força, sempre jeitinho para poder prender, tá? Ó, ali já tá preso, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, não tem uma sequência muito certa, tá? É aleatório, é da forma que você vai conseguir prender bem a sua florzinha, para ela ficar firme, porém bem ajeitadinho, tá? Lembrando sempre desse cuidado de fazer o acabamento bem feitinho, para o seu trabalho ficar bem bonito, tá? E é só trabalhinho de costura mesmo, tá? Para quem nunca pregou um botão, é a mesma coisa que pregar um botão isso aqui. E ó, a minha florzinha já tá presa, então agora que eu já posso vir e fazer o acabamento do mesmo jeitinho que a gente fez nas outras partes, nós vamos fazer aqui, ó. Puxa com a ajuda do alicate, se tiver ruim para passar, que às vezes fica um pouquinho difícil, então a gente usa sempre a ferramentazinha. E ó, dá 2 ou 3 voltinhas, do mesmo jeito que a gente finalizou todas as outras partes, a gente finaliza essa aqui também, ó. Tá vendo que às vezes ela passa com um pouquinho de dificuldade, porque já tem bastante fio aqui, então às vezes fica um pouquinho grosso, um pouquinho duro da gente conseguir passar a agulha. Mas ó, com jeitinho a gente consegue. Pronto, aqui agora eu já posso cortar o fio, esse excesso. Aí lembra sempre, passou o dedo, tá a pontinha machucando, tá uma pontinha ali furando, vem com o alicatezinho, dá aquela ajeitadinha, junta as pontinhas do fio para ficar bem bonitinho e pronto. Então agora nós vamos passar para aonde eu quero que ela fique. Agora aqui, ó, eu vou sobrepor uma pétalazinha na posição que eu quero, tá vendo aqui? Só vou jogar do mesmo jeitinho que a gente fez a lilás, nós vamos fazer agora a cor de rosa. Com cuidado a gente vai puxando, vai prendendo. Então aqui, ó, é só isso aqui, só vou prender aqui, tá? Não tem mistério nenhum, do mesmo jeitinho que a gente fez ali, eu vou fazer aqui também. Eu vou só prender essa florzinha rosa e volto pra gente prender a última verdinha juntos e depois colocar a parte de cima da base. Aqui não tem mistério, eu já mostrei pra vocês como faz na outra florzinha ali, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, passando sempre de um lado pro outro e prendendo a florzinha. Então eu vou prender essa rosinha e volto pra gente finalizar a verde juntos.
Já estou de volta, já prendi aqui, ó, as florzinhas. Agora a gente vai prender a última aqui, essa verdinha, tá? Então vamos lá. Mesmo processo, agora a gente posiciona novamente a nossa florzinha aqui, aonde você quer que ela fique. No meu caso aqui, eu quero que ela fique aqui, com uma pétalazinha entre as duas aqui, a pétala verdinha, e sobe aqui, ó, do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, tá vendo, ó? Passando por cima das outras duas cores. Então aqui agora a gente vai prender a florzinha na própria florzinha. Eu vou vir aqui, ó, com o meu fiozinho, com a minha agulha, eu vou prender a pétala de baixo nas pétalas das outras florzinhas que a gente já fez. Ó, meu fio já dobrou, tá vendo, ó? É por isso que eu falo sempre pra gente cuidar aqui, para que ele não forme esse ezinho. Quando ele forma esse ezinho aqui, ele costuma quebrar. Então a gente puxa ele com cuidado para não arrebentar o fio, tá? Aqui agora a gente vai olhando a posição que a gente quer que fique a nossa flor. Vai ajeitando ela. E agora a gente começa de novo com o trabalhinho de costurinha, ó, passando por entre uma pétala e outra. Vou jogar minha agulha lá pro lado direito, sempre cuidando aqui para ele não dobrar o fiozinho. Ó, meu fio tá aqui. Vou jogar aqui e vou prender a pétalazinha aqui. Entre uma e a outra, ó. Vou sair lá no pontinho de trás. Com a ajuda da agulha, se tiver difícil, a gente vem, puxa aqui com o alicate. Pensei uma coisa, falei outra, né? Mas tudo bem. E agora, ó, a gente posiciona a pétalazinha onde a gente quer que ela fique, ó. Ela fica bem certinha, tá? E agora sim, ó, a gente vai prendendo uma pétala na outra, ó. Vou jogar minha agulha, ela vai sair lá no lado direito. E depois a gente volta ela com o lado avesso aqui, ó, prendendo uma pétala na outra. É trabalhinho de costura mesmo, tá? Ó, prendi aqui. Ajuda com o alicate se tiver difícil para passar. Aí o mais engraçado é quando a gente vê o trabalho pronto, a gente não imagina como que é feito, né? Não tem ideia. Só quando a gente pega para fazer que a gente vê de verdade como é que é feito esse trabalho. Ninguém imagina. É igualzinho trabalhar uma costura. Não tem dificuldade aqui. Ó, tá vendo? Ele vai ficando bem certinho quando a gente posiciona do jeito que a gente quer. Ele vai ficando bem bonitinho. E aqui, ó, eu vou finalizar aqui. E depois a gente vai lá do outro lado fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui. A gente vai fazer do lado de lá para poder prender essa parte aqui que tá solta, tá? Então aqui agora eu corto o meu fio. Passo o dedinho, ficou pontinho. Vem com o alicate, faz o acabamentozinho para não ficar furando ninguém. E aqui do outro lado agora nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos prender pétala com pétala. Como a gente agora tá com fio solto, vou ensinar mais uma diquinha para vocês aqui, ó, mais um segredinho. Vou passar entre ó, peguei as duas pétalas prendendo aqui, ó. Vou segurar a ponta do fio aqui para ele não escapar. E do mesmo, ó, o meu escapou, tá vendo? Mas a gente segura e faz de novo. Aqui a gente dá uma segurada, uma dobrada aqui na pontinha para segurar, tá vendo? E aqui do mesmo jeito quando a gente faz o acabamento para finalizar, nós vamos fazer para iniciar também, ó. Aqui eu tô pegando as duas pétalas juntas, tá? E ó, vou dar 2 ou 3 voltas aqui prendendo. Como se a gente estivesse finalizando, só que aqui a gente tá começando o trabalho, tá? Agora aqui eu já posso cortar o excesso do fio, porque o meu fio já tá preso. A gente corta o excesso aqui, passa o dedinho, tá furando, vem com o alicatezinho, já ajeita ele para não ficar furando ninguém depois. Depois a gente pode esquecer. E a gente volta aqui, ó, prendendo também essa pétala uma na outra lá, ó. Tô passando entre a verde e a rosa.
e costurando, prendendo, tá? É igual prender botão de camisa, ó. Prendeu aqui uma na outra, para não correr o risco de jeito nenhum de soltar. Eu gosto sempre de trabalhar dessa forma, gente, porque assim não corre o risco da sua peça soltar ou ficar frouxa na hora que você põe na orelha, ela ficar aquela peça molenga. Então assim, eu gosto sempre de trabalhar muito bem a parte do acabamento para não ter problema também, porque às vezes você quer dar um presente ou você quer fazer uma coisa para uma cliente, então é sempre bom a gente prezar pelo acabamento das nossas peças, tá? E aqui, ó, eu tô já fazendo a parte do acabamento também, tá? Agora aqui eu já vou jogar lá para a pontinha de fora novamente para poder dar as voltinhas e a gente poder cortar aqui o excesso do fio. Ó, lembra sempre de olhar onde tá passando o seu fio para ficar o acabamento bonitinho, tá? E agora sim, ó, a gente dá aquelas voltinhas aqui de acabamento mesmo para poder cortar o excesso do fio. Ó, já dei 2 voltas aqui. Agora aqui a gente já corta o excesso para poder finalizar a nossa peça aqui. Passou o dedinho, tá furando? Volta lá com o alicatezinho, ajeita a pontinha do fio. E ó, a parte de baixo da nossa peça tá pronta. Então agora aqui nós vamos fazer o acabamento, prender uma parte na outra de verdade. Então aqui nós vamos estar utilizando esses elozinhos de ligação. Por isso que eu falo lá no comecinho da aula que eu gosto sempre de estar trabalhando com 2 alicates. Porque com um só aqui fica muito difícil você ter o controle do que você está fazendo. Tá vendo aqui, ó, que você abre com mais facilidade? Então agora aqui nós vamos posicionar a nossa pétalazinha para a gente poder prender a nossa base. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir a casinha aqui, ó, com o agulhão, para que a gente consiga prender aqui um elozinho lá na nossa base, tá? Então aqui, ó, com a ajuda do alicate, eu venho aqui, posiciono no lugar certinho onde eu preciso que ele fique. Se tiver difícil de entrar igual tá ali, a gente vem aqui, ó, com o agulhão, abre a casinha para poder colocar ali. Olha, cadê meu elozinho? Aqui. Às vezes some. A gente perde divisão. E agora sim nós vamos prender aqui a parte de baixo na parte de cima, ó. Com a ajuda do outro alicate, ó, a gente vem, passa uma voltinha pela outra, dá uma apertadinha aqui, ó, para ele poder dar uma amassadinha aqui, uma ajustadinha na pontinha para ele ficar bem certinho, tá? Isso aqui vai precisar de um pouquinho de prática também. No comecinho vocês vão ver que vai ser meio chatinho, mas tudo isso faz um bom acabamento, tá? Então vamos lá, finalizando a nossa peça de hoje, a nossa aulinha de hoje. Coloca lá, com a ajuda do alicatezinho a gente passa aqui uma pontinha pela outra, dá uma ajustadinha aqui, para ele ficar bem certinho, com jeitinho, com cuidado. E ó, tá pronto o nosso brinco de hoje, o nosso brinco flowers. Então eu espero que você goste da nossa aula, espero te ver numa próxima. Não esquece de curtir, deixar o seu likezinho, se inscrever aqui no canal, tá certo? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula.